Pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, o vídeo de hoje é uma continuação ao vídeo anterior, no que concerne as bases diagnósticas no processo de enfermagem, e nós estávamos iniciando o assunto de uroanálise. Bom, vamos continuar então. Quais os cuidados vocês acham que é preciso ter num pré-exame, antes do exame? Jejum, boa. Jejum. Então, alguns exames exigem o jejum, como por exemplo os de glicose, de lipídio. Então, cabe ao enfermeiro orientar o paciente sobre os detalhes de cada exame. Outra questão diz respeito aos medicamentos que o paciente utiliza. Então, é necessário que o paciente informe ao médico, aliás, é necessário que o enfermeiro, na anamnese, faça aquele questionamento sobre muitas informações no que diz respeito ao paciente, descubra se este paciente utiliza algum medicamento e, caso faça uso de algum medicamento, informe ao médico sobre todos os medicamentos que o paciente utiliza, incluindo vitaminas, suplementos, anticoagulantes, porque tudo isso pode interferir no exame. Outro ponto importante é a hidratação. É muito importante beber água antes de alguns exames, como a uroanálise. Por quê? Porque a ingestão adequada de água estimula a produção de urina, o que facilita a coleta e mantém a concentração adequada para a análise. Outro ponto importante é a atividade física. Por quê? Porque é necessário, antes de alguns exames, principalmente os de sangue, evitar exercícios físicos intensos. Por quê? Porque a atividade física pode alterar diversos parâmetros, como enzimas musculares, glicose e hormônios, interferindo nos resultados. Quando a gente está praticando exercício físico, o nosso corpo gera alterações na atividade enzimática e na composição do nosso sangue por conta do estresse metabólico e ao dano muscular temporário. A quebra de microlesões nas fibras dos nossos músculos libera grandes quantidades de CK, que é a creatina quinase, na corrente sanguínea. Então, pode aumentar o nível de creatina no nosso sangue. As transaminases também. Então, as transaminases são comumente associadas ao fígado e são enzimas que também estão presentes nos músculos. E na hora que a gente está fazendo exercício físico intenso, elas vão sendo liberadas na nossa corrente sanguínea, o que pode indicar falsamente problemas hepáticos. Olha que sério isso. Imagina, você faz um montaréu de exercício físico um dia antes de tu fazer o exame. Aí tu chega lá, faz o exame bonitinho e dá uma alteração gigantesca nas tuas transaminases. Tu vai lá no Google, pesquisa o que significa aumento de transaminase, e aí tu percebe que tá com problema hepático? Não, peraí. Você fez atividade física intensa no dia anterior? Então pode ser isso que tenha causado um desequilíbrio aí nas tuas transaminases. E o lactato desidrogenase também, que é o LDH. Ele aumenta devido à quebra de tecidos musculares quando tu tá lá fazendo tua atividade física, certo? Então, existem vários cuidados pré-exames, tá bom? Então, o principal aí, jejum, medicamentos que o paciente utiliza, hidratação e atividade física. E os cuidados pós-exame, né? Então, falamos aqui são as fases dos exames, certo? Então, tem essa parte aqui, ainda não chegamos, tá? Isso aqui é mais fase dos exames mesmo. Antes disso daqui, eu tô falando de cuidados pré-exame e pós-exame. Não tá aqui nesse resumo. Bom, então, cuidados pós-exame. Repouso, alimentação, hidratação e retorno. Por quê? Tem alguns exames que a gente precisa, como por exemplo a punção lombar, que é importante repousar por um determinado período pelo médico. É recomendado que, após a punção lombar, por exemplo, haja um repouso relativo e o paciente precisa evitar esforços após cerca de 24 a 48 horas. E é recomendado também manter uma hidratação adequada depois de punção lombar. Por que é necessário repousar depois de fazer a punção lombar? Porque eu preciso prevenir a cefaleia pós-punção, que é uma dor de cabeça insuportável. O repouso ajuda a reduzir a perda de líquido cefalorraquidiano pelo local da punção. Isso permite que a membrana cicatrize e o corpo reponha o líquido naturalmente, diminuindo o risco de hipotensão intracraniana. A cefaleia é comum e piora quando levanta depois de fazer essa punção lombar. Então, é bom que o paciente fique deitado na horizontal para minimizar qualquer desconforto causado por essa cefaleia. É bom também orientar este paciente a beber bastante água, porque ajuda na recuperação e na reposição do líquido perdido. Também é importante evitar esforços físicos intensos, levantar pesos ou fazer movimentos bruscos nas primeiras 24 a 48 horas. Bom, então repouso é importante. Agora, outro cuidado pós-exame é a alimentação. Por quê? Após alguns exames, é bom que este paciente evite alimentos pesados ou gordurosos. Vou dar um exemplo pessoal, tá? Recentemente, eu fui fazer uma endoscopia digestiva alta com pesquisa de Helicobacter, né? Que pra quem não sabe, o H. pylori é a mesma coisa, Helicobacter, H. pylori é a mesma coisa, consiste em uma bactéria, nossa castro, meu Deus, do trato gastrointestinal, tá? E aí, eu fui fazer essa endoscopia, e eu lembro que na primeira vez que eu fiz a endoscopia, ninguém me orientou sobre evitar alimentos pesados ou gordurosos após fazer o exame. Então, o que eu fiz? Eu comi comida asiática. E aí, tem aquelas algas, tem peixe cru, né? Eu comi hot roll, que é frito. Então, assim, gordura pura. Por que não pode? Não pode, você tem que evitar alguns alimentos gordurosos ou pesados demais. Por quê? O sistema digestivo, no caso da endoscopia, especialmente o estômago, está sensível, irritado com a digestão mais lenta por conta da maceração. Então, alimentos ricos em gordura retardam o esvaziamento básico e causam desconforto, inchaço, uma distensão abdominal, pode causar náuseas, vômitos depois do exame. E assim, tá aqui, efetua, né? Comi um hot roll, aquela delícia, daquela comida asiática. E sem pensar mais nada, fui dormir feliz, foi, mas uma distensão abdominal terrível. E agora, eu fui fazer recentemente novamente, né? Porque eu tenho gastrite endovenosa e a pior estava leve. Agora, ela está não saindo logo do exame, como tratar, mas pelas imagens está irritada a parede do trato gastrointestinal. Então, o que eu fiz? Eu comprei leite de castanhas, aquele mix de castanhas, comprei aveia em flocos finos e fiz um umidal pra mim. Só com isso, sem açúcar, sem nada. Só leite de castanha e umidal.
Por quê? Porque a lactose, principalmente porque eu tenho intolerância à lactose, ela é mais difícil de ser digerida quando o estômago está mais sensível. Então, justamente por isso, eu fiz esse link de comer esse tipo mais leve, mais light, né? E foi isso, gente. Então, assim, por que eu tô falando sobre isso? Porque Cuidado também pós-exame, alimentação. Outro ponto importante que inclui também a alimentação é a hidratação. Beber bastante água para evitar desidratação, especialmente após exames que exigem jejum. E é bom também que haja o agendamento de retorno com o médico para discutir os resultados dos exames e receber as orientações necessárias. A gente tem também aqui as fases dos exames. A pré-analítica consiste no preparo, coleta e transporte. A fase pré-analítica é a etapa mais crítica dos exames laboratoriais. Ela é responsável por mais ou menos 70% dos erros no processo total. Dentro dessa fase, o transporte de amostras é uma etapa sensível que comumente falha, resultando em recoletas e diagnósticos atrasados. Não sei se com vocês já aconteceu, mas comigo já várias vezes. De ter que fazer uma recoleta, eu recebi um e-mail do laboratório que colheu o exame para fazer uma recoleta porque houve a coagulação do sangue. Para aquele exame específico não poderia haver a coagulação do sangue. Já aconteceu também deles utilizarem um tubo de coleta errado. Então, acontecem muitas falhas na fase pré-analítica. A fase analítica é o coração do laboratório, onde a amostra é coletada lá e processada, analisada para gerar dados de diagnóstico. Ela envolve a execução técnica dos testes, o uso de automação, a calibração dos equipamentos, reagentes de qualidade e controles internos e externos para garantir a precisão e a exatidão dos resultados. A fase pós-analítica dos exames laboratoriais engloba todas as etapas após a análise da amostra, incluindo validação, laudo, emissão e entrega dos resultados. Quais são os componentes da equipe multiprofissional que está envolvida nos exames laboratoriais? Bom, enfermeiros e técnicos de enfermagem são responsáveis pela coleta adequada de amostras, pela orientação aos pacientes sobre preparo e procedimentos e a garantia das condições ideais da coleta. Os técnicos de laboratório executam o processamento das amostras, realizam análises preliminares e preparam os materiais para exames específicos. Os biomédicos e farmacêuticos coordenam o processamento das amostras, validam resultados, realizam controle de qualidade e auxiliam na interpretação dos exames. E os médicos patologistas são responsáveis pelo diagnóstico final, interpretação especializada dos resultados e emissão de laudos médicos, né? O trabalho integrado desta equipe garante a precisão e a confiabilidade dos resultados laboratoriais, o que é essencial para o diagnóstico e acompanhamento dos pacientes. Vamos para os tubos de coleta. Bom, a gente tem roxo, azul, verde, amarelo, vermelho e cinza. Vou até deixar assim. O roxito. O tubo roxo, ele contém EDTA. EDTA, o que é isso? EDTA é o ácido etileno-diamino tetracético. Esse EDTA, ele funciona como um anticoagulante e evita a coagulação da amostra. Então, tubo roxo tem o quê? Ácido etileno-diamino tetracético, que é o EDTA, anticoagulante para evitar a coagulação da amostra. O tubo azul, ele tem citrato. Esse citrato é um anticoagulante também, utilizado em exames para avaliação da coagulação sanguínea. O tubo verde é a heparina. A heparina sódica é um anticoagulante utilizado em exames bioquímicos e de eletrólitos. Então, azul citrato, verde heparina, tubo roxo EDTA, todos esses são anticoagulantes. Só que um é para evitar a coagulação da amostra, o roxo, o azul ele avalia a coagulação, o verde é usado em exames bioquímicos e de eletrólitos, e o amarelo ele tem um gel separador com ativador de coágulo, então permite que o soro se separe, então permite a separação do soro após a centrifugação. O vermelho ele é sem anticoagulante, ele é siliconizado e não tem anticoagulante, permitindo ali a obtenção de soro após a coagulação. E o tubo cinza ele tem oxalato de potássio, vou até anotar aqui, ó, de potássio. O oxalato de potássio, ele é um inibidor de glicólise para exames de glicose. Então, vamos dar uma revisadinha novamente? O roxo, ele é um anticoagulante para evitar a coagulação da amostra. O azul, ele é um anticoagulante, o citrato, e ele vai avaliar a coagulação da amostra. O verde é a heparina, que é um anticoagulante, mas ele vai ser responsável ali por fazer a avaliação de exames bioquímicos e de eletrólitos. O amarelo, ele tem um gel separador para separar o soro após a centrifugação. E o vermelho, ele não tem anticoagulante, para obter o soro após a coagulação. E o cinza, ele tem oxalato de potássio, que serve para exames de glicose. A uroanálise é uma análise da urina, certo? Então, ela analisa as características físicas, como cor, aspecto, densidade. Analisa as características químicas, como pH, proteínas, glicose e as microscópicas, as características microscópicas também. Fornece informações cruciais sobre o funcionamento dos rins, vias urinárias e metabolismo, além de auxiliar no diagnóstico de diversas condições, como infecções urinárias, diabetes, doenças renais e hepáticas. É um dos exames mais solicitados na prática clínica por conta da sua simplicidade de coleta, baixo custo e grande valor diagnóstico. Quando a gente tem um aumento de hemácias no sangue, a gente pode ter indicações de lesões glomerulares, infecção urinária ou trauma no trato urinário. Em mulheres, é necessário considerar contaminação menstrual. Tá? Quando a gente tem aumento de proteínas, podemos considerar uma lesão renal. Proteinúria transitória pode acontecer após exercício físico intenso ou febre. Glicose.
quando a gente tem um aumento, né, uma hiperglicemia acima de 180, ou diminuição da reabsorção tubular renal, tá? Bactérias, o normal é vir assim no exame ausente ou negativo, né? Presença de bactérias indica infecção do trato urinário. Leucócitos, quando a gente tem um aumento de leucócitos na urina, indica processos inflamatórios ou infecciosos, comum ali infecções urinárias, mas também está presente em glomerulonefrites. O pH, bom, o normal é estar entre 4,5 até 8. Valores mais ácidos, como abaixo de 4,5, podem indicar uma acidose metabólica ou dieta rica em proteínas. Valores alcalinos, maior ali que 8, sugerem infecção por bactérias. A coleta de urina envolve 4 processos fundamentais. A higiene adequada, então é necessário realizar a higiene íntima com água e sabão neutro. Em mulheres tem que separar os lábios vaginais, em homens retrair o prepúcio. E qual que é a técnica de coleta? Descartar os primeiros 5 a 10 ml de urina no vaso sanitário e coletar de 20 a 50 ml de jato médio, tá? E não pode de jeito nenhum encostar na superfície do frasco, porque vai contaminar, né? Então a gente precisa evitar que o frasco toque a superfície. Com relação ao frasco e a conservação, é necessário usar um frasco estéreo, de boca larga, com tampa de rosca. Se não for entregar imediatamente no laboratório, tem que manter refrigerado entre 2 e 8 graus Celsius. Que mais? Por fim, o último ponto ali de coleta de urina consiste na identificação completa. Então, etiquetar o frasco com o nome completo do paciente, data e hora exata da amostra, da coleta, né, na realidade, e o tipo de amostra, primeiro urina da manhã ou amostra isolada. Quais as principais alterações na uroanálise? Bom, a gente tem alterações celulares, microbiológicas, químicas e outras, né? Outras alterações. De alterações celulares, a gente tem hematúria, que pode indicar infecções, cálculos renais ou lesões no trato urinário. O que seria hematúria? Presença de sangue, né? Leucocitúria, presença de leucócitos, então indica processo inflamatório ou infeccioso nas vias urinárias. Essas foram as alterações celulares. E de alterações químicas, a gente tem a proteinúria e a glicosúria. Então, alterações celulares, hematúria e leucocitúria. Alterações químicas, proteinúria, que pode sugerir dano renal ou doenças sistêmicas, e a glicosúria. Glicosúria é frequentemente associada ao diabetes mellitus ou disfunção tubular renal. E as alterações microbiológicas, bacteinúria, que indica a presença de bactérias, que pode indicar ali uma infecção do trato urinário, ou também a presença de fungos, que pode sugerir candidíase ou outras infecções fúngicas. Outras alterações, cristais. Cristais podem indicar uma predisposição a litíases. Litíase é a formação de cálculos, de pedras em órgãos do corpo, sendo mais comuns nos rins, né, a litíase renal. A litíase acontece quando sais minerais e outras substâncias na urina se cristalizam, causando dores intensas como a cólica renal, vômitos e sangue na urina. Outra alteração, cilindros, que são estruturas microscópicas formadas no interior dos túbulos renais e sugerem lesão renal. E por fim, as alterações no pH, que podem indicar distúrbios metabólicos ou infecções. Só pra gente fechar essa parte de uroanálise, eu vou falar um pouquinho de ureia e creatina na urina, tá? Antes eu quero comentar uma coisa. Não chegamos ainda no parasitológico, mas como eu mencionei na primeira parte desta sequência de uroanálise parasitológico de fezes, o meu professor foi citando alguns termos importantes que eu anotei, e aí eu quero compartilhar com vocês. Fezes esbranquiçadas são chamadas de fezes acólicas. Outro termo, muita bilirrubina na urina, bilirrubinúria, é uma urina muito escura como a Coca-Cola, a gente também chama de colúria, tá? Infecção é um termo mais utilizado para vírus e bactérias, e infestação é um termo mais utilizado para parasitas, tá bom? Então vamos lá. Ureia e creatinina na urina. Então vamos lá. A ureia é o principal produto final do metabolismo. Quando a gente tem um aumento da ureia na urina, pode ser um indicativo aí de uma dieta hiperproteica, então com muita proteína, um aumento do catabolismo ou desidratação, uma diminuição, uma baixa ureia na urina, indica desnutrição proteica, doença hepática grave ou até mesmo uma redução da função renal. Creatinina é o produto do metabolismo muscular com valores normais de excreção urinária entre 0,8 até 2 gramas por 24 horas. Então, um aumento da creatinina indica um aumento do catabolismo muscular ou uma dieta hiperproteica. Uma baixa creatinina indica baixa função renal. Aqui nós vamos encerrando a parte 2 da sequência de bases diagnósticas no que diz respeito a exames laboratoriais. Eu encontro vocês na parte 3.